Hoje nós vamos falar da soma de Riemann, das integrais definidas e vamos abordar também aspectos do cálculo da área sob o gráfico das funções. Bora lá! Vamos então a alguns conceitos básicos. Primeiro vamos entender o que é uma partição. Bom, uma partição é um conjunto de pontos distribuídos sobre o intervalo AB. Não necessariamente essa distribuição precisa ser uniforme. Eu vou pegar aqui alguns valores aleatórios, alguns pontos aleatórios. Eu vou chamar o A de x0. E aí eu vou colocar aqui o x1. Aqui eu vou colocar o x2. Aqui o x3. E vou chamar o B de x4. O conjunto desses pontos distribuídos sobre o intervalo fechado AB é o que eu chamo de partição. Vamos ver agora o que é a norma de uma partição, né? Bom, eu distribuí aqui vários pontos da partição e notem que eu obtive vários subintervalos. Então, esse primeiro subintervalo aqui, eu vou chamar ele de Δ1x. Esse próximo eu vou chamar de Δ2x. Esse de Δ3x e esse de Δ4x. Percebam que o maior desses intervalos é o intervalo Δ2x. Δ2x. O maior intervalo formado pela distribuição dos pontos dessa partição eu chamo de norma, representado pelo número μ, que é calculado esse intervalo fazendo x2 menos x1. Notem que eu posso ter dois intervalos representando a norma, porque eu posso ter dois intervalos do mesmo tamanho. Vamos então falar da soma de Riemann. Eu vou pegar aqui dentro de cada subintervalo desse, eu vou pegar aqui um ponto qualquer que eu vou chamar de x barra 1. Esse ponto não necessariamente é ponto médio desse intervalo. Eu vou levar esse ponto lá em cima na função, obtendo assim o valor de f de x barra 1. Eu vou pegar outro ponto aqui, no outro subintervalo, que eu vou chamar de x barra 2, e vou fazer a mesma coisa. Vou levar ele lá em cima na função, obtendo assim o valor de f de x barra 2. Eu posso fazer isso no próximo intervalo. Pegar aqui, levar lá em cima. Esse aqui é o x barra 3. E posso aqui também, esse eu vou pegar o ponto médio. Repetindo, não preciso necessariamente pegar o ponto médio, né? Esse daqui é o x barra 4. Notem vocês que eu acabo de construir retângulos cujas alturas são f de barra 1, f de barra 2, f de barra 3, f de barra 4, e cujas bases, são Δ1x, Δ2x, Δ3x, Δ4x. Foi isso que eu acabei de verificar, acabei de construir aqui, Eu estou fazendo aqui o segundo retângulo. Agora eu vou fazer o terceiro retângulo aqui, O terceiro retângulo, que tem a altura f de x barra 3. E o último retângulo aqui, que tem a altura f de x barra 4. E bases, né? Δ1x, Δ2x, Δ3x, Δ4x. Notem que o que eu tenho aqui são áreas, né? Eu tenho aqui a área do retângulo 1, a área do retângulo 2, a área do retângulo 3, a área do retângulo 4. Se eu somar a área desses retângulos, eu tenho uma estimativa para a área que está debaixo dessa figura. Note que é só uma estimativa, porque aqui, a área do retângulo está passando para cima da função, mas aqui está faltando um pedacinho. Aqui está para cima, aqui está para cima, aqui falta um pedacinho. Então, é uma estimativa para a área que está debaixo dessa figura. Então, eu vou escrever as áreas aqui. A área 1, então, é a altura
f de x barra 1 vezes a base, que é Δ1x. A área 2, então, é f de x barra 2 vezes Δ2x. A área 3 é f de x barra 3 vezes Δ3x. A área 4 é f de x barra 4 vezes Δ4x. Se eu dividir esse intervalo em mais partes, eu posso escrever de forma geral que a área I é igual a f de x barra I vezes Δ ix. E é exatamente isso que está aqui, ó. Exatamente isso que está aqui na soma de Riemann. Como eu disse, se eu somar essas áreas, aqui o somatório, ó, eu obtenho a área que está abaixo, uma estimativa para a área que está abaixo dessa figura. Essa soma, que eu posso escrever dessa forma, é o que eu chamo de soma de Riemann. Bom, vamos falar de um teorema que é uma condição geral para que uma função seja integrável, né? Se f é contínuo no intervalo fechado AB, então f é integrável em AB. Existem algumas condições para que ela seja integrável. Essa é uma condição básica geral para que uma função seja integrável em um intervalo. Bom, integral definida. A integral definida, como a gente viu, é a área calculada embaixo dessa função f, né? Portanto, a integral definida de a até b de f de x dx, que é o limite, quando n tende ao infinito, da soma de Riemann, né? A gente viu anteriormente que eu dividi aqui o intervalo AB em 4 pontos. Agora eu vou dividir aqui usando 3 pontos, né? Dividindo aqui o intervalo AB. E obtive subintervalos. Aqui Δ1x, aqui Δ2x, aqui Δ3x, aqui Δ4x, correto? E com isso, pegando valores do tipo x barra 1, aqui x barra 1, outro valor aqui x barra 2, aqui x barra 3, aqui x barra 4. Dessa forma, eu obtive aqui, ó, o valor de fx barra 1. Aqui, ó, é o valor de fx barra 2, o valor de fx barra 3 e fx barra 4. Também obtive retângulos com essas alturas, né? Ó, aqui um retângulo com a altura f de x barra 1, certo? Tá aqui, ó, o retângulo. Um outro retângulo com a altura f de x barra 2. Outro retângulo com a altura f de x barra 3. E o outro retângulo aqui com a altura f de x barra 4. Eu disse que a soma desses retângulos me dá uma estimativa para a área da figura que está debaixo do gráfico da função f. Note que se eu fizer n tender para mais infinito, ou seja, aumentar o número de pontos da partição até o infinito, dentro desses pequenos subintervalos, eu vou poder pegar números x barra i, do tipo x barra i, e vou encontrar aqui f's de x barra i. E, portanto, eu subdividirei esse retângulo em outros retângulos cada vez menores. E isso fará com que a minha estimativa para a área melhore, vá melhorando, né? Então, a minha estimativa vai melhorando. Se eu pegar cada retângulozinho menor que eu pego, melhor ele se encaixa debaixo da curva da função, né? Me dando um erro menor do que eu tinha anteriormente.
Se eu pegar infinitos pontos e dividir essa partição fazendo com que n tenda a mais infinito, eu vou chegar no momento em que eu vou ter retângulos que praticamente são linhas retas, como se fosse uma chapa. Isso também significa que ΔX tendeu para zero. Então, ΔX foi ficando cada vez menor, ou seja, a base foi ficando cada vez menor, tendendo a zero. E quando eu fizer a área desses retângulos fininhos, bastará eu somar todos esses retângulos para obter a área exata debaixo da curva. Esse somatório desses infinitos retângulos é o que eu chamo de integral definida. A gente percebe que dx está em substituição ao ΔX, né? Dx aí na integral definida e ΔX na soma de Riemann. Os autores se referem a esse dx como uma medida infinitesimal da base de cada retângulo, ou seja, uma medida muito pequenininha de cada base, de cada retângulo sobre o segmento, né, sobre o intervalo AB. Teorema fundamental do cálculo. Esse daqui é muito importante, né? Se f é contínua no intervalo AB, então a integral definida de A até B de f de x dx é f de B menos f de A, em que f é uma primitiva de f de x, ou seja, uma antiderivada de f, tal que f' é igual a f'. Em outras palavras, o teorema fundamental do cálculo me mostra que a derivação é o inverso da integração. Ou seja, para eu definir a integral de uma função, basta eu saber qual função eu devo derivar para obter essa função f de x integrável. Propriedades das integrais. Bom, a gente sabe, então, agora que a integral definida de A até B de f de x dx é o limite quando n tende a infinito da soma de Riemann, com i variando de 1 até n de f de x e delta x. Então, isso é a integral definida e, portanto, as propriedades dos limites se aplicam a essa integral. E, portanto, a integral da soma de duas funções é a soma das integrais das duas funções. A integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral dessa função. Obviamente que o entendimento da integral definida e do que segue, né, no estudo da integração depende do estudo da derivação. Então, é preciso que o aluno tenha noção de derivadas para poder compreender e acompanhar a gente no estudo das integrais. Algumas regras de integrais de funções fundamentais. A função polinomial. A integral de uma função polinomial, x elevado a n dx, é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Eu vou falar um pouco dessa constante aqui daqui a pouco. Note que eu somo uma unidade ao expoente e repito o expoente n mais 1 no denominador. A integral de 1 dx é x mais c. A integral do cosseno de x dx é o seno de x mais c. A integral do seno de x dx é menos o cosseno de x mais c. E a integral de e elevado a x dx é e elevado a x mais c. Bom, por que dessas constantes c que estão aqui? Quando eu derivo, se eu quiser derivar, por exemplo, a função seno de x dx, isso daqui vai me dar o cosseno de x. Mas se eu quiser derivar a função seno de x mais c, uma constante qualquer, isso também vai me dar o cosseno de x, porque a derivada do seno é o cosseno, mas a derivada da constante é zero. Como a derivada de uma constante é zero e integrar é o inverso
de derivar, então eu preciso acrescentar essas constantes, porque pode ser que elas sejam diferentes de zero, e na hora da derivação elas desapareceram. É por isso que eu acrescento a constante c.